Olá, eu sou o João e esse vídeo é sobre a segunda técnica de incentivo à ramificação das plantas. É uma técnica bem legal e que pode sim funcionar para muitas plantas que você já tem aí na sua casa. Eu espero então que você goste desse conteúdo. Não esqueça de me contar aqui nos comentários o que você achou dessa técnica, se você já conhecia, se você ainda não conhecia, achou interessante e o melhor, se você está incentivado a reproduzir ela nas plantas que você já tem aí na sua casa. Além disso, se você ainda não assistiu a técnica número 1 dessa playlist de técnicas de incentivo à brotação e ramificação de diversas plantas, que é a técnica do pruning, eu vou deixar o link desse vídeo para você aqui no cards e também na tela final, para que você assista assim que acabar esse vídeo. Então, eu espero que você goste desse conteúdo. Não esqueça de comentar aqui antes de eu começar, já curta também o vídeo, porque isso é importante para o YouTube entregar o vídeo para outras pessoas. Então agora vem conhecer um pouco mais da técnica de hoje. Se tem algo que acontece nas plantas e que nos deixam bastante felizes e contentes, é quando ela gera novos brotos, novas ramificações, novos galhos e novas flores. E o que a gente pode fazer para estimular que as plantas estejam sempre brotando, a gente faz. Então isso está relacionado com a técnica de hoje, que é a técnica do pinching. Você já ouviu falar nessa palavra? Pois é, o pinching traduzido do inglês significa beliscar, e essa técnica basicamente então consiste em cortar pontinhas das plantas para incentivar que elas gerem novos brotos e novas ramificações. É uma técnica bem legal e que pode funcionar para diversas plantas, desde plantas de horticultura como manjericão, alecrim, tomate, mas também funciona para flores como orquídeas, crisântemos, para ficus e muitas outras plantas. Então, se você sabe que alguma planta recebe essa técnica do pinching por aí, conta aqui para mim nos comentários qual outra planta você acha que pode receber essa técnica. E se você fizer por aí, não esqueça de me contar. Então, diferente da primeira técnica, que é o pruning, essa técnica do pinching, basicamente a gente não corta um pedaço da planta, a gente só faz uma quebra de levinho e de uma forma mais singela e mais delicada. O pinching, inclusive, é uma técnica utilizada em diversas produções profissionais de plantas. É uma técnica, então, que auxilia os produtores a gerar plantas mais formadas, mais vistosas, mais cheias e mais bonitas, então, que agradam mais aos olhos dos consumidores. Então é uma técnica bastante utilizada em diversos locais e em produções de plantas. E começando então pela primeira planta que essa técnica pode funcionar, é no manjericão, e basicamente você vai lá e retira a pontinha do manjericão. Também funciona para o alecrim, por exemplo. Aqui eu tenho um pé de alecrim bem vistoso, e essa técnica basicamente no alecrim consiste em retirar uma parte da pontinha da planta. Então vou selecionar aqui uma parte que está com uma ponta um pouco maior. A gente vai lá, então selecionei aqui mais ou menos uns 5 centímetros de caule da planta. Eu vou e belisco. Então assim eu retirei esse pedaço do alecrim, e aqui onde eu cortei, o alecrim vai ramificar e gerar novos brotos. Então assim a gente vai incentivando as brotações laterais, acima da próxima folha, onde a gente deixou uma folhinha, ele tem entrenós e gemas laterais, então ele vai ramificando e gerando 2 novos brotos, pelo menos, onde abaixo da parte que a gente cortou. Então a planta vai ramificando e ficando cada vez mais cheia e mais vistosa, mais exuberante. Essa mesma técnica pode funcionar para muitas outras flores, inclusive orquídeas. Eu sei que funciona para as orquídeas Phalaenopsis, porque eu testei, e aqui no canal normalmente eu gosto de ensinar as técnicas que eu testo, que eu experimento, para poder falar para vocês como funcionou, se deu certo, se não deu, e o que pode dar certo aí para você. Então pode funcionar para outras orquídeas inclusive, mas eu sei que pode funcionar muito bem para as Phalaenopsis, porque eu testei, e essas orquídeas têm capacidade de ramificação. Então as Phalaenopsis têm essa haste, esse caule comprido, e normalmente elas têm gemas e entrenós. Então aqui há uma gema ou um gomo, e nessas localidades ela tem a capacidade de ramificação e de geração de brotos laterais. Então aqui o que eu fiz foi cortar a pontinha da haste da planta, e o que aconteceu é que ela ramificou e gerou um novo broto lateral. Então eu deixei que a haste se desenvolvesse,
é importante que a haste da orquídea, nesse caso, se desenvolva pelo menos um pouco, tenha um certo tamanho já desenvolvido, para que ela possa ter a capacidade, né, e energia suficiente para brotar e para ramificar abaixo, né, do entrenó mais próximo. Então, onde eu fiz a quebra, ela vai procurar o entrenó mais próximo, né, abaixo de onde eu fiz a quebra, e vai ramificar. Então, aqui ela gerou essa nova ramificação que está brotando. E como a natureza tem suas particularidades, às vezes podem surgir um broto, 2 novos brotos ou até mais, mas então isso depende, né, de uma série de fatores, né, que estão relacionados com a nutrição da planta, se a planta está saudável, se ela está em um local bem contente, um local favorável, né, ao seu desenvolvimento, que é um local que tem que ser próximo às condições biológicas de necessidade dessa planta. E aqui eu tenho um outro exemplo de um pinchen que eu fiz em outra orquídea Phalaenopsis. Essa orquídea Phalaenopsis, inclusive, é bem linda, ela tem uma cor melancia, eu amo essa planta, essas flores aqui são muito encantadoras, gente, de verdade, eu adoro. E o que aconteceu é que eu quebrei essa planta de uma forma acidental. Aqui não foi planejado, não foi, né, nada muito planejado mesmo, mas aconteceu de uma forma acidental, que eu esbarrei e quebrei. Então, onde eu quebrei, tá vendo aqui, tem um local, ó, foi nesse lugar. Tá vendo? Nesse lugarzinho aqui, eu quebrei sem querer. E o que aconteceu é que ela brotou no entrenó mais próximo e no segundo entrenó abaixo. Então, ela gerou 2 novas hastes que estão, né, maravilhosas, com essas florações tão lindas. Então, isso também pode acontecer, né, de uma forma mais abundante. E o pinchen também acontece na natureza, né? Porque as plantas na natureza, algumas vezes, né, sofrem impactos naturais, às vezes cai um galho, então elas se quebram. E isso é uma estratégia natural da planta para tentar brotar, ramificar e continuar o seu pleno desenvolvimento. Então, sim, o pinchen é uma técnica que a gente pode fazer em casa de uma forma caseira e planejada, mas também acontece na natureza de uma forma involuntária e de acordo com o ciclo natural. Então, agora que eu já dei alguns exemplos de plantas que você pode fazer o pinchen, vou te mostrar um exemplo prático que eu já fiz o pinchen nesse ficus altissima aqui maravilhoso que eu podei, está bem cheio, e já fiz a técnica do pinchen para você ver como é diferente de uma poda, por exemplo. Então vem ver como funciona. Então esse é o meu ficus altissima, eu já mostrei essa planta em vários vídeos aqui no canal. Ele tem esse caule, esse tronco lenhoso, bem lindo. É uma planta que já passou por várias podas e por isso que ele tem esse formato bem cheio de uma árvore, né? A gente vai construindo esse formato com o tempo. Então, recentemente eu fiz uma poda radical nessa planta. Ela ficou basicamente sem nenhuma folha, com apenas umas 4 ou 5 folhinhas aqui na parte mais central. Já brotou de uma forma bem linda, é uma planta que tem um crescimento relativamente rápido. É uma planta variegata, né? Super bonita, encantadora. E então eu fiz a técnica da poda, né? E em seguida eu fiz o pinchen. Vou mostrar para vocês alguns resultados então, ó. Eu tinha feito algumas podas na planta, alguns galhos cresceram, como esse, por exemplo. Quando ele começou a crescer, eu fiz o pinchen, então eu quebrei a pontinha e ele já brotou e já está crescendo novamente. Aqui também, olha só, tinha um galho, eu quebrei a pontinha, então eu estimulei 2 novas brotações laterais, que já estão se desenvolvendo bem. Também fiz em mais alguns outros lugares, né? Deixa eu procurar para vocês. Ó, também fiz aqui, como vocês podem ver, ó. Então eu quebrei essa parte da pontinha e ele gerou esse broto lateral. Também tem outros casos mais recentes. Olha aqui, ó. Eu também quebrei aqui e já está brotando, tá vendo? Então as gemas auxiliares laterais acordam quando a gente faz a quebra da ponteira, porque a gente interrompe o fluxo de seiva para a ponta, né, que normalmente é onde a planta tende a mandar sua maior parte de energia e crescer. Então, se a gente interrompe o fluxo, né, normal de seiva, ela procura as partes laterais mais próximas da ponta para brotar e continuar crescendo. Então, é isso que a gente faz. E agora, então, eu vou dar um exemplo para você de como fazer o pinchen para estimular, né, novas brotações em um ficus, por exemplo. Então, para fazer o pinchen, a gente vai selecionar a pontinha do caule, né? E a gente vai e quebra, ó, dessa forma, tá vendo? Quebrei. O ficus é uma planta que solta bastante látex, né? Inclusive, toma cuidado.
olha lá, e fica pingando, então eu quebrei e agora dessa maneira eu vou estimular brotações laterais aqui na planta. Então é basicamente isso que a gente faz e diferente da poda, aqui a gente só retira a pontinha, né? Então é basicamente isso e a gente pode repetir isso em todos os galhos da planta. Você pode fazer em quantos galhos quiser, porque assim você vai moldando mesmo o crescimento, né, e o formato da sua planta. E aí onde você vai fazendo o pinching, né, ela vai gerando novos brotos e inclusive vai formando uma planta até mais cheia, né? Mas também a questão do pinching pode ser uma escolha pessoal sua, por quê? Porque se você quiser, pode fazer uma poda. E quando você faz uma poda, né, você pode inclusive aproveitar essas estacas para gerar novas mudas. Então, diferente do pinching, que a gente não consegue aproveitar as pontinhas para fazer novas mudas, com uma poda, por exemplo, né, com um pedaço de caule maior, você consegue utilizar essas estacas para fazer mudas. Então, também é uma escolha pessoal do que você quer fazer para sua planta, né? Eu aqui, né, decidi fazer a poda e agora eu venho fazendo o pinching porque eu já gerei mudas da planta, né? Já tenho algumas mudas geradas, então, para mim agora eu quero ir só mantendo mais o formato dela mais controlado, então é por isso que eu vou fazendo o pinching. Então, o pinching também pode ser uma escolha pessoal sua, né, de acordo com o que você quer para a sua planta, né, e também em relação ao aproveitamento que você quer ter das estacas, né, que você gerar. Então essa foi a técnica do pinching. Eu espero que você se sinta animado para fazer ela nas plantas aí da sua casa. Se você fizer, me conta aqui nos comentários ou me marque no Instagram. Além disso, se ficou alguma dúvida, escreva aqui para mim nos comentários que eu posso tentar te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.